seja bem-vindo, seja bem-vinda aqui no canal da Beleza na Íntegra, o canal onde nós desvendamos a colorimetria capilar. Eu sou Renata Goulart e no vídeo de hoje eu vou construir uma estrela de colorimetria, que também é muito conhecida pelos coloristas como estrela de Oswald. Eu vou fazer essa estrela usando tinta guache justamente para ilustrar como podemos criar novas cores misturando umas às outras, partindo das cores primárias. E o meu objetivo, é claro, não é só te mostrar como montar uma estrela de cor ou fazer com que você compreenda alguns dos princípios que, no meu ponto de vista, são essenciais para a criação de cores em cabelos, mas sim te levar a fazer associações dessas misturas de guache com as que você realiza no momento em que você prepara aquelas colorações de oxidação ou tonalizante e também com os corretores de cor que você usa para criar as nuances que irão sobrepor ou não o fundo de clareamento que você encontra no momento daquele processo de colorir ou descolorir os cabelos. Então, bora lá aprender um pouquinho sobre as cores? Primeiramente, eu quero falar sobre as cores primárias. Você sabe quais são elas e por que são assim chamadas? As cores primárias não são uma propriedade fundamental da luz, mas geralmente estão relacionadas às respostas fisiológicas do nosso olho à luz. E quando eu falo de luz, eu estou me referindo a um espectro contínuo do comprimento de ondas que podem ser percebidos pelo olho humano. Um espaço de estímulo de dimensão infinita. Espectro significa uma representação das amplitudes ou intensidades, o que geralmente se traduz por energia dos componentes ondulatórios de um sistema, quando discriminadas umas das outras em função das suas frequências. Resumidamente, significa o comprimento dessas ondas. E o olho humano contém 3 tipos de receptores de cor, que são chamados de células cone. Mas eu não quero me aprofundar aqui para explicar como o ser humano vê as cores primárias, que também são conhecidas como básicas. Mas eu quero que você saiba que muitos cientistas concluíram que os seres humanos podem sim enxergar as cores primárias de forma diferente uns dos outros. Inclusive, algumas mulheres podem ver as cores primárias diferentemente dos homens ou dos animais. E é exatamente por essa razão que há divergências em relação às cores primárias. Alguns cientistas disseram que as cores primárias são aditivas, que combinam a emissão de luz para criar a sensação de uma variação de cores, ou seja, para eles tudo parte do vermelho, do verde e do azul. Essas cores são muito utilizadas pela televisão, é o famoso modelo RGB. Outros cientistas disseram que elas são subtrativas, que usa a luz refletida e corantes para que aconteça a produção de cores. Então aqui tudo vai partir do azul, do vermelho e do amarelo. É o famoso modelo RYB. E ainda existe um modelo que é bastante utilizado para as impressões, ou seja, pelas impressoras, aquela impressora que você tem aí na sua casa, que é o modelo CMYK, que é derivado das subtrativas e que considera como cores primárias as cores ciano, magenta, amarelo e preto. Mas para nós coloristas capilares, as cores primárias são em pigmento, são azul, vermelho e amarelo. E tudo que criamos em termos de cor parte dessas 3 cores básicas e são assim chamadas justamente por serem cores que não podem ser recriadas, porque elas são cores puras e nós não conseguimos obtê-las através de nenhum tipo de mistura. Ao contrário disso, nós podemos fazer as misturas através delas. Existem também algumas empresas de cosmético que também parte daquele princípio de que o verde também é considerado como uma cor primária e eles colocam ela como uma base dentro da sua produção no tubo de coloração. E as outras também vão partir das cores azul, vermelho e amarelo. Mas nós vamos aprender um pouquinho mais sobre isso adiante no vídeo. E agora que você já sabe quais são as cores primárias e que as demais cores são criadas a partir da mistura dessas cores básicas que realizamos entre elas, eu vou começar a construir a nossa estrela e você vai poder perceber na prática como de fato surgiram as cores secundárias, terciárias, quaternárias e assim por diante. E meu objetivo é fazer com que você aprenda a criar cores para suas clientes partindo desse mesmo fundamento. Vamos lá?
Então agora nós vamos começar a montar a nossa estrela de colorimetria. Eu coloquei aqui na minha paletinha, tá? As 3 cores primárias, o azul, o vermelho e o amarelo. E partindo dessas 3 cores primárias, nós vamos criar as cores secundárias e assim por diante. Nós vamos construir a estrela. A primeira coisa que nós vamos fazer é colocar ali na nossa estrela, em uma das pontas, a cor primária azul. E ela vai ficar aqui nessa ponta do alto, e existe, claro, uma razão por ela estar ali, que no decorrer do vídeo você vai compreender que não é por acaso que ela estará localizada ali. Vou colocar os pincéis aqui do lado, para ter um apoio, porque senão nós vamos começar a fazer arte de verdade aqui, derrubando coisas, manchando coisas. Vamos lá. A segunda cor que nós vamos aplicar é a cor do vermelho, que também é uma cor primária, e ela ficará desse lado aqui, da ponta da nossa estrela de cor. A terceira cor, vou guardar o pincelzinho do vermelho aqui também. A terceira cor primária que está faltando ali na nossa estrela é exatamente o amarelo, e nós vamos colocar o amarelo aqui nessa outra ponta da estrela. Bem, como vocês puderam observar, eu já coloquei aqui as 3 cores primárias. E é a partir dessas 3 cores primárias que nós iremos construindo e criando outras cores. Como eu mencionei aqui no vídeo agora há pouco, nós só não podemos recriar essas 3 cores primárias porque são as cores puras, que são vindas, extraídas da própria natureza. Elas são pigmentos puros, cores puras, e por essa razão nós não conseguimos recriá-las. Só recriamos as demais cores, toda aquela gama de cor que existe no universo, né, no mundo, através de misturas que partem dessas 3 cores primárias. Então agora nós vamos partir para criar as cores secundárias. Nós vamos começar aqui fazendo a mistura da cor primária azul com a cor primária vermelha. Então vou trocar o pincelzinho mais uma vez, vou colocar aqui, com o pincelzinho que já estava o azul, um pouquinho de azul nesse cantinho da palete. Vou pegar um pouco do vermelho e vou começar a fazer uma mistura. E vocês vão acompanhando aí pelo vídeo a transformação dessa cor durante esse processo de criação e transformação mesmo dessa cor. Vamos ver aqui, você pode observar aqui no vídeo que eu já estou com uma cor bem próxima, né, do roxo, que é uma cor que nós também chamamos de cor secundária, e ela é produzida através da mistura do azul, que é uma cor primária, e também do vermelho, que é uma outra cor primária. Estamos chegando na tonalidade do roxo. E fazer cor em cabelo não é muito diferente disso, tá? E aqui então a junção de azul mais o vermelho, nós temos o roxo como uma cor secundária. Ok, agora, por que eu falei que a criação dessas cores secundárias também é muito parecida, é muito semelhante com aquela cor que você cria para o cabelo da sua cliente? Porque na maioria das vezes as empresas, inclusive, vêm ali na cartela de cores os corretores. E esses corretores, eles vêm justamente na cartela para nos auxiliar a criar as cores que não existem naquela gama de cores prontas que a empresa oferece para vender para você ali no salão de beleza. Não só para isso, esses corretores também servem para ajudar na neutralização do fundo de clareamento indesejado, na composição, ou seja, complementam a nuance que você está criando para sua cliente no seu salão de beleza. Agora eu vou trocar o pincel e nós vamos criar aí uma segunda cor, né, que seria extraída também de cores primárias. Eu vou fazer a mistura do azul com o amarelo para criar aí mais uma cor secundária para compor a nossa estrela. Então nós vamos agora fazer a mistura do amarelo, que é uma cor primária, associada ao azul, que também é uma cor primária, e vamos observando a transformação que está ocorrendo no mix, ou seja, na mistura
dessas duas cores primárias. Diferente do azul e do vermelho, que foi utilizado para fazer a criação do roxo, do azul com o amarelo eu estou conseguindo fazer a transformação dessa cor de uma maneira muito mais fácil e nítida para sua visualização. Então aqui nós temos uma outra cor secundária, que é o verde. E essa cor secundária foi, é claro, extraída da junção de duas cores primárias, que é o azul mais o amarelo, e eu obtive o verde. E assim a nossa estrela começa a tomar uma nova forma. Você pode observar que ainda está faltando uma cor para a ponta inferior da nossa estrela. E eu vou criar essa outra cor através da junção da cor primária vermelho mais o amarelo. Então vamos misturar um pouquinho do amarelo mais um pouquinho do vermelho e vamos fazer a mistura. Você vai acompanhando aí do outro lado da telinha a transformação dessas duas cores, como elas vão se integrando e apresentando uma nova cor. Esse tipo de trabalho é muito interessante porque você consegue, na prática, perceber que quando você vai fazer isso para o cabelo da cliente, para uma cor, né, com coloração de oxidação ou com tonalizante, esse processo de criação de cor, às vezes nos deixa muita dúvida. Por quê? Você às vezes vai aplicar uma determinada altura de tom e você tem que somar aquela altura de tom ao fundo de clareamento que você vai encontrar, e tudo isso vai dar o resultado da sua cor, a nuance que você aplica. É por essa razão que nós temos que ter um verdadeiro domínio dessa estrela de cor, porque somente assim é que nós vamos conseguir criar essas cores. E por que eu estou falando isso? Veja só que a mistura dessas duas cores primárias, na criação do laranja, eu estou obtendo, eu posso fazer um laranja mais luminoso ou menos luminoso. O que eu quero dizer com isso? Uma cor mais aberta ou uma cor menos aberta. Aqui, a princípio eu tinha feito um laranja que eu estava assim, para os meus olhos, ainda estava um pouquinho fechado, ele estava muito mais para um vermelho do que para um laranja. Então eu venho aqui, adiciono um pouquinho mais do amarelo e eu obtive realmente um tom de laranja do jeito que eu estava realmente idealizando. E eu vou colocar esse laranja que eu obtive aqui compondo a minha ponta da estrela de cor na parte inferior. Ok? Então, aqui eu acabei de compor a nossa estrela de cor. Então, eu parti de 3 cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo. E através dessas 3 cores primárias, eu pude compor e criar mais 3 cores secundárias, que são o roxo, o verde e o laranja. E não é por aí que nós vamos parar. É claro que a estrela já ficou pronta, já foi construída. Mas nós sabemos que existem também as cores terciárias. E eu vou fazer aqui uma explanação também sobre quais são as primárias, como já mostrei aqui, quais são as secundárias, como também mostrei aqui, as terciárias, inclusive as quaternárias, ok? Mas antes disso eu vou falar para você sobre o que acontece em colorimetria capilar utilizando essa estrela. Vamos nessa? Agora que a nossa estrela de cor já está montada, ela já foi criada, nós vamos trabalhar um pouco falando sobre colorimetria capilar baseada no que nós criamos para formar, né, para construir essa estrela de Oswald, ou também conhecida como estrela de colorimetria. Se eu traçasse aqui uma linha imaginária, né, horizontal, vou fazer aqui um tracejado. Para dividir essa estrela em duas, eu teria na parte superior as cores que nós chamamos de cores frias. Então, nessa parte superior, nós teríamos as chamadas cores frias. E na parte de baixo, nós teríamos as chamadas cores quentes.
ok? Agora, para que realmente me serve isso no dia a dia, preparando cores no salão de beleza? Eu quis ilustrar para você, na prática mesmo, através da tinta guache, a criação dessas cores secundárias, justamente para que você tivesse uma visualização. Inclusive, se você quiser fazer esse exercício com tinta guache aí na sua casa, pegue uma folha de papel sulfite mesmo e faça esse treino. É muito interessante porque, como eu exemplifiquei no caso do laranja e no caso do roxo, a quantidade, ou seja, a proporção de cada cor que nós utilizamos para fazer a mistura vai alterar o resultado na criação dessa cor secundária. E assim acontece também no nosso trabalho, na criação de cores com coloração, com tonalizantes, utilizando ou não aqueles corretores de cor, aqueles mixers que são acrescentados no meio da nossa formulação para criar uma nova cor que talvez ainda não exista na cartela, essa cartela de coloração que você geralmente trabalha aí no seu salão, daquela marca que você já está habituado a utilizar e a trabalhar. Então, algumas empresas vai trazer lá aqueles mixes de cor, os corretores, que você pode adicionar nas suas cores básicas, ou seja, as cores fundamentais, para que você possa criar sozinho uma nova cor exclusiva para sua cliente. Então, esse tipo de exercício eu considero extremamente importante, porque através dele você vai ter um embasamento para criar cores exclusivas para sua cliente e vai aprender a obter aí um raciocínio lógico muito forte no momento de fazer essa criação de cor para elas. Então, como eu falei para você agora, você vai observar que aqui eu tenho, olha, os mixes que eu posso acrescentar aqui na minha cartela na hora de fazer a construção de cor, a qual eu acabei de mencionar. A você que você pode criar novas cores, criar cores exclusivas para a sua cliente. Agora, vamos aqui compreender um pouquinho mais sobre a funcionalidade dessa estrela. Então, se da parte superior da estrela eu tenho as cores frias e na parte de baixo eu tenho as cores quentes, no processo de atendimento ali, quando a sua cliente chega e fala para você, olha, eu gostaria de fazer aplicação de uma cor no meu cabelo e eu não estou muito feliz com os últimos resultados, as cores que eu apliquei sozinha em casa, ou ela veio de um outro salão e não estava contente com o resultado. E ela te procurou e falou para você, olha, eu gostaria de mudar essa cor, mas eu não quero mudar para ir para uma cor fantasia, ou seja, o que é uma cor fantasia? São as cores cosméticas, né? Essas nuances que nós criamos, que não é a cor fundamental, ou seja, a cor base, que vai do 1 ao 10, que é da nossa altura de tom. Então, ela te solicita que ela prefere uma cor mais neutra, uma cor mais básica, uma cor mais séria, nada aquela coisa muito colorida e que, inclusive, ela te mostra, quando você dá a cartela de coloração e fala para ela, dá para você escolher, né? No meio de tantas cores que eu tenho aqui, qual delas você gosta mais, com qual delas você se identifica mais? E provavelmente, se ela já te deu esse direcionamento lá no início daquele bate-papo, provavelmente ela vai dizer para você que ela quer uma cor neutra e o desejo dela é ficar com uma cor mais próxima da cor natural dela, mas como agora ela já tem começando aquele pequeno percentual de brancos e ela não gosta de olhar para o espelho e ver aquele prateadinho do fio branco, então ela vai começar a fazer as colorações. E aí diríamos que a sua cliente foi lá e colocou o dedinho no número 5, que é o castanho claro. Olha, você pode observar aqui que seria esse castanho claro que a sua cliente fez a escolha. E você que talvez, de repente, não tenha tanta habilidade, tanta familiaridade com a estrela de cor, foi lá e preparou a coloração número 5, você pegou do seu estoque, preparou aquela cor, aplicou no cabelo da sua cliente, fez a sua escolha do oxidante mais indicado para realizar aquele serviço de cor, para aquele percentual de branco que ela tinha. E quando você lavou, depois que você deixou o tempo de pausa, enfim, você lavou e obteve uma surpresa que não era nada agradável, nem para você e nem para a cliente. Por quê? Visualmente, quando essa cliente olhou para o resultado de cor, ela falou, eu não gostei, porque esse cabelo está se apresentando vermelho e não foi isso que eu te pedi. Muito provavelmente, ela vai mostrar para você na cartela que o castanho que ela escolheu não apresenta nenhum tipo de emissão de luz, ou seja, de emissão de reflexo de cor quente, de cor vermelha. Mas
o resultado da nuance que você aplicou, a cor que você preparou e aplicou para ela, entregou a ela uma nuance com emissão de reflexo quente, está apresentando aos olhos essa emissão de reflexo quente. E por que razão isso acontece? Muito simples. Primeiramente, quando ela chegou para você e falou para você que ela desejava essa cor que é o castanho claro, ela estava já te dando todo o direcionamento que ela não gosta de nenhuma cor que vá tendencialmente, como se diz os cabeleireiros, puxando para o vermelho, puxando para o laranja. Ela deseja uma cor neutra, mais próxima da cor natural de um castanho claro. Ainda que dentro daquele castanho claro natural exista a presença das cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo, ainda assim, esse vermelho e esse amarelo que estão aqui, estão numa proporção que não vai dar a ela aquela sensação de cor quente, porque a quantidade de azul que está presente dentro da cor natural dela, que é o castanho, acaba por si só sobrepondo essas outras duas cores primárias que estão ali presentes também. No entanto, você que tem que fazer esse diagnóstico, porque o que é o resultado de cor? Resultado de cor é uma formulazinha matemática muito simples. E quando nós coloristas seguimos essa regrinha de maneira muito rígida, muito séria, não tem como errarmos para entregar uma cor perfeita para essa cliente. Então, qual é essa formulazinha? O resultado de cor é igual à soma de quem? Do fundo de clareamento obtido, ou seja, quando você vai fazer um processo de coloração ou de descoloração, você vai clarear os pigmentos naturais que existem dentro do seu fio de cabelo, do cabelo da sua cliente, para depois depositar uma nova cor lá dentro. E esse processo de clarear, de remover os pigmentos, mesmo que sejam naturais, vai deixar ali um chamadinho fundo de clareamento que é originário do pigmento residual. Lembra que eu acabei de falar que quando eu montei e construí a estrela, eu sempre menciono as cores primárias na sequência de azul, vermelho e depois o amarelo, justamente porque quando esse processo de coloração acontece ou de descoloração, quem sai primeiro é o vermelho. Quem sai primeiro é o azul. E esse azul é a única cor fria, considerada fria, das três cores primárias. Então, quando ele sai, o que vai resultar ali é um pigmento residual que está entre o vermelho e o amarelo. E, inclusive, esse é o maior temor das louras, porque quando você retira o azul e sobra cor primária vermelho e cor primária amarelo, o que ela enxerga? Laranja. E nenhuma mulher loura quer ter essa sensação ótica de cabelo laranja ou de cabelo amarelo. Então é aí que elas ficam enlouquecidas pelos matizadores, pelas máscaras, né, com pigmento, para fazer essa neutralização desses pigmentos residuais indesejados. Mas voltando aqui naquele mesmo exemplo que eu estava citando da cliente do número 5, que é o castanho claro, eu peguei esse exemplo porque qual é a fórmula? O resultado de cor é igual à soma do fundo de clareamento obtido mais a nuance aplicada. Por que a nuance aplicada? No caso do número 5, que a minha cliente foi lá e pediu que ela queria esse número 5 aqui, que é o castanho claro, eu não apliquei nenhuma nuance pensando em sobrepor, ou seja, neutralizar o fundo de clareamento dessa cliente, que eu gostaria de neutralizar, de sobrepor, de abafar, contrapor, ou seja, de tirar ele daí porque ele está me incomodando. No caso da cliente que estava lá na altura do 5, que é um castanho claro, todo o fundo de clareamento, e toda a altura de tom, tem ali, toda a altura de tom tem um fundo de clareamento que corresponde a ela. E o fundo de clareamento do 5, que é o castanho claro, é um vermelho. Então, quando eu olho aqui na estrela, automaticamente eu vejo que quando eu clarear esse cabelo, no processo de realizar essa coloração, o meu oxidante vai fazer essa remoção dos corantes naturais, dos pigmentos naturais do cabelo dessa cliente e vai fazer com que quem apareça ali de forma inconveniente, incomodando, é
o pigmento residual do vermelho, que ainda por sua vez acaba sendo muito mais resistente e mais forte nessa emissão de fundo de clareamento aos olhos da cliente do que o amarelo. Então, o que acontece? No caso, se eu aplico apenas o número 5, eu não estaria me preocupando em neutralizar, em abafar, em sobrepor esse fundo de clareamento indesejado do vermelho que estaria ali se apresentando para mim. Então, qual seria o comportamento ideal de um colorista? Pensando lá na frente, ele tem que fazer o uso dessa regrinha da estrela, porque é exatamente a estrela que vai te direcionar. Então, qual é a nuance que eu tenho que aplicar para obter um resultado fiel de cartela no número 5. Somente essa estrela irá me direcionar, junto com todo esse outro conhecimento que eu acabei de mencionar, qual é a nuance apropriada que vai me dar um resultado de cartela fiel. Quando eu lavar o cabelo e secar, ela vai olhar e vai falar, nossa, realmente ficou exatamente o número 5 de cartela fiel, igual está aqui. Mas para isso, quem é que vai fazer essa neutralização desse fundo indesejado, que é o fundo que corresponde a essa altura de tom do castanho claro? Se você traçar e ver que do lado oposto da estrela eu tenho verde, é exatamente o verde, que é a cor oposta ao vermelho, que irá neutralizar, que irá fazer esse processo de neutralização para me entregar essa cor castanho claro fiel de cartela. Renata, mas eu morro de medo de usar uma nuance que tenha verde. Já imaginou se o cabelo da minha cliente fica verde mesmo? Calma, muita calma. O cabelo da sua cliente, claro, e obviamente que não vai ficar verde se você estiver trabalhando nessa altura de tom do 5, que é o castanho claro, que vai apresentar e vai deixar ali um pigmento residual, ou seja, um fundo de clareamento do vermelho. Ele vai fazer o quê? Apenas a sobreposição, porque a quantidade de nuance, ou seja, de pigmento verde dentro da formulação da sua coloração vai ser o suficiente apenas para fazer esse processo de neutralizar esse vermelho indesejado. Então, neste caso, você teria que utilizar no cabelo da sua cliente uma nuance que tenha aqui, ó, verde na sua formulação. Renata, mas eu não tenho, na empresa que eu trabalho não existe. Então, qual é o procedimento que você tem que fazer? Recorra aos mixers. Então, você vem aqui e vai colocar, né, na sua mistura um pouquinho de verde para aplicar. Adiciona a tua base do castanho claro, uma pequena quantidade. É muito importante utilizar balança para que você não erre na sua formulação. A balança ela vai te dar uma precisão de quantos gramas de coloração de cor base em relação à proporção de mais quantos centímetros ou quantos gramas, 1 grama, 2 gramas, no máximo 3 gramas de pigmento, né, corretor do verde aqui para você fazer esse mix e criar a possibilidade, né, de fazer essa neutralização do fundo de clareamento indesejado. Agora, você deve estar se perguntando aí, por que é que eu estou falando tanto de cor neutra se eu ainda não expliquei, né, o que vem a ser essa cor neutra? E eu vou mostrar isso para você também com as guaches agora. Então, como eu falei agora, a junção das 3 cores primárias, que é o azul, o vermelho e o amarelo, irá me criar uma cor que é a cor neutra, o marrom. Eu vou criar aqui um pouquinho através das minhas cores na minha paleta e vou fazer a criação de um marrom, misturando aqui essas 3 cores primárias até eu conseguir obter uma tonalidade de marrom por meio da junção dessas 3 cores. Como eu falei para vocês, essa cor, essa tonalidade do marrom vai variar bastante conforme a quantidade da cor primária que você coloca. Se você colocar mais vermelho, você vai ter um marrom mais aberto. Se você colocar mais amarelo, você vai ter uma tonalidade de marrom mais claro. Se você colocar um pouco mais de azul, você vai ter aí então uma tonalidade de marrom mais escura, mais fechada. Aqui eu já fiz a criação do meu marrom e eu vou colocar então ela aqui no meio, justamente para exemplificar que o azul, o vermelho e o amarelo me trouxe uma tonalidade de marrom neutro.
E por que eu estou colocando ela exatamente aqui no meio da minha estrela? Justamente para exemplificar e mostrar que a junção dessas três cores primárias vai me trazer então a cor neutra, que é o marrom, ok? Agora, também vai acontecer que quando eu fizer a junção das cores opostas, ou seja, se eu misturar o azul mais o amarelo, eu também vou obter uma cor neutra, que é o marrom. Se eu misturar o vermelho mais o verde, eu também vou ter uma cor neutra marrom. Se eu misturar o roxo com o amarelo, eu também vou obter essa cor neutra marrom. Então, é justamente por essa razão que esse marrom foi posicionado aqui no centro da estrela, porque a partir do momento que eu mesclo essas cores primárias, eu vou obter marrom. E a partir do momento que eu mesclo as cores secundárias, opostas, né, à primária, eu vou também obter o marrom. Então, aqui eu tenho uma cor primária azul, mas eu tenho uma cor secundária laranja. E ela, oposta a essa primeira, vai, quando eu juntar as duas, me trazer um resultado de marrom neutro também. Bem, então agora nós vamos fazer as misturas para a criação do círculo cromático. Vocês podem notar que eu tive que mudar aqui a minha página e refazer a minha estrela novamente. Talvez vocês vão poder aí notar alguma diferencinha, mas é porque no momento que eu fui aplicar a cor do marrom neutro na estrela anterior, ele deu uma respingada aqui na minha página, exatamente no local onde eu vou colocar uma nova cor para a criação do nosso círculo cromático. Então vamos lá, vamos fazer aqui o nosso círculo cromático. Para realizar a criação de uma cor terciária, que é a que vai me dar origem ali das cores do círculo cromático, eu vou fazer a junção do vermelho, que é uma cor primária, com o laranja, que é uma cor secundária. Vou fazer a junção da cor primária amarela com o laranja, que também é uma cor secundária, e assim por diante aqui na parte superior da nossa estrela. Eu vou começar fazendo aqui a mistura do laranja, que já estava aqui antes, utilizando um pouco mais de amarelo para criar um tom de laranja um pouco mais luminoso, ou seja, um pouco mais aberto. E esse tom de laranja mais luminoso vai estar aqui posicionado nesse local da nossa estrela, porque ele tem uma proporção de amarelo maior do que o laranja e ele vai me trazer então um laranja um tanto mais luminoso do que esse meu laranja que está posicionado como cor secundária. Agora nós vamos fazer aqui do lado de cada estrela, do lado esquerdo da estrela. Bom, não sei se está aí do esquerdo ou do direito para vocês, mas enfim, desse outro lado, onde está localizado o vermelho e o laranja, eu vou acrescentar um pouquinho do laranja, do vermelho, no meu laranja, com o objetivo de formar uma tonalidade de laranja mais para o tom do vermelho do que para o laranja em si. Tá? Então vamos colocar um pouquinho mais aqui de vermelho. Eu imagino que vocês já estejam observando a transformação dessa cor aí do outro lado da telinha aqui na minha paleta. E esse laranja ficou, claro, um pouco mais vibrante, mais vermelho do que laranja mesmo, como está aqui na nossa cor secundária. Então aqui eu tenho uma cor vermelho primária. Eu tenho uma cor terciária, que é um laranja mais vibrante, porque ele tem uma proporção de vermelho maior do que a de laranja que está aqui no secundário. E eu tenho um laranja mais aberto, mais luminoso aqui desse lado, justamente porque eu tenho uma proporção de amarelo maior que foi adicionada a esse laranja aqui, com o objetivo de criar uma tonalidade de laranja mais luminosa. Agora que nós já construímos a parte de baixo do círculo cromático através da nossa estrela de cor, nós vamos começar então a fazer a criação das cores do círculo cromático na parte superior da estrela. Então agora eu vou misturar um pouco do amarelo a essa tonalidade de verde que já estava pronta, criada aqui anteriormente, porque eu gostaria de obter aqui uma tonalidade de verde um pouco mais
aberta em relação a essa outra tonalidade de verde que tem aqui. Então, eu adicionei um pouco do amarelo a esse verde para criar aqui uma tonalidade de verde um pouco mais luminosa, mais aberta. É claro que as duas estão um pouco próximas, eu vou ter que adicionar ainda um pouquinho mais do amarelo a essa cor. E aqui nós já temos aí uma tonalidade do verde um pouquinho mais para o amarelo, mais luminosa em relação a esse outro verde, que é uma cor secundária que foi criada pela junção deste azul primário com este amarelo primário. Agora nós vamos adicionar um pouco de azul na mistura do verde, que também já estava pronta aqui, para a gente criar aí uma nova cor, uma nova tonalidade para este círculo cromático. Então, nós vamos obter aqui uma tonalidade de verde, que algumas pessoas sempre costumam se confundir, se é verde, se é azul. E isso realmente acontece em função dessa mistura. Então aqui nós temos uma outra tonalidade de verde que vai ali caminhando para um pouquinho mais do azul, porque ela tem sim na sua formulação uma mistura de azul que está sendo aqui adicionada nessa tonalidade de verde. Então ela fica entre um azul e um verde, que por sinal é uma cor bem diferente, uma cor muito bonita. É interessante trabalhar essa cor, porque você vai mesclando e fazendo essa adição do azul gradativamente, até vendo a transformação que essa cor vai ganhando durante esse processo de adição de um pouco mais do azul em relação à quantidade de verde que ele tem na sua formulação. Essa mesma situação acontece muito, como eu já mencionei aqui, no momento que nós criamos aquela nossa coloração para nossa cliente, utilizando o mix ou algum corretor, ok? Agora nós vamos fazer agora a criação deste lado da estrela, que é a junção do azul mais o roxo, que também já está aqui prontinho na paleta. Agora eu vou adicionar um pouquinho do azul neste roxo e vou criar uma cor um pouquinho mais para o violeta. Então, você vai notar que eu criei aqui uma tonalidade de roxo que possui na sua formulação uma quantidade maior de azul em comparação ao roxo que foi criado partindo das duas cores primárias, azul e vermelho. Então, aqui eu obtive uma tonalidade de roxo um pouco diferente dessa outra que eu tenho posicionada aqui. Agora, eu também vou fazer, para completar o nosso círculo cromático, a mistura deste roxo com a adição do vermelho. Então, eu já tenho aqui ainda um pouco daquela cor do roxo que estava aqui já pronta. E eu vou adicionar um pouco de vermelho. E com isso, eu acabei de criar uma nova cor que tem a junção do vermelho e também do roxo. Isso aí. E assim nós formamos um círculo cromático. Agora, o que é legal de tudo isso? É a gente aprender e saber que através de todo esse treinamento, de toda essa maneira lúdica de se
montar uma estrela, de se montar e construir aí um círculo cromático, nós também podemos aplicar dessa mesma forma que nós utilizamos esse recurso do pincel e da tinta guache, um embasamento. Nós podemos aplicar todas essas regras no momento de criar uma cor para nossa cliente. Porque a partir do momento que eu entender que essas cores primárias vão dando origem às cores secundárias e às cores terciárias, e assim eu vou formar não só uma estrela de cor, eu também vou entender que existe um ponto neutro nessa situação toda, que é através da junção das 3 cores primárias e das secundárias também com as primárias, elas vão se complementando e eu vou criando ali esse ponto de neutralidade. Eu também posso compreender que a junção de uma primária com uma secundária vai me gerar uma cor terciária e dessa forma, é claro, eu estarei fazendo também o uso dessa regra para criar aquela cor que a sua cliente deseja. Eu também vou entender sobre a neutralização daquele fundo de clareamento indesejado ou até mesmo de utilizar esse fundo de clareamento a meu favor. Nesse caso eu não vou utilizar, diríamos que a minha cliente quer ser ruiva, ela quer ficar com o cabelo bem acobreado. Então eu diagnostiquei e cheguei à conclusão que para aquele cabelo ser ruivo, o fundo de clareamento, o fundo de clareamento ideal para aquele cabelo seria o laranja, porque é aqui que eu vou conseguir criar e entregar a ela uma cor acobreada, vibrante, bonita, luminosa. E esse laranja, ele pode ser tanto para o mais avermelhado quanto para o mais luminoso. Então, se a sua cliente deseja ser acobreada para um ruivo mais luminoso, mais aberto, o indicativo seria que você trabalhasse o fundo de clareamento dela na altura de um 7 ou até mesmo de um 8, que seria aí com fundo alaranjado para o amarelo, Ou assim, então um amarelo, porque aí você vai ter uma nuance mais luminosa de tonalidade cobre. Caso contrário, diríamos que a sua cliente quer ser uma ruiva, mas ela ainda quer aquele ruivo mais fechado, um pouquinho menos luminoso. Então, nesse caso, o fundo de clareamento ideal para ela seria o fundo do alaranjado, que seria na altura do 6. Então, você vai trabalhar com um tom de cobre que vai estar aqui, entre o vermelho e o laranja. Então, dessa forma, esses exemplos bem simples é que vão fazer com que você possa criar cores fantásticas para o cabelo da sua cliente. Eu espero que você realmente tenha gostado de brincar aqui junto comigo, montando essa estrela de Oswald, montando aqui também, esse círculo cromático. Eu não quis falar sobre numeração, ou seja, porque aqui cada uma dessas cores tem uma emissão de reflexo, e essa emissão de reflexo é representada por um número que geralmente na coloração vem ali ou após a barra, após o ponto ou após a vírgula, depende da empresa que você trabalha. No entanto, eu não quis abordar esse assunto hoje porque eu achei que de repente isso poderia complicar um pouco, até porque algumas empresas trabalham com números e letras e outras trabalham apenas com números e outras apenas com letras. Então eu achei que não era oportuno para essa aula de hoje. Nós podemos fazer em uma outra oportunidade uma aula falando sobre esses números e sobre essa emissão de reflexo. Então, por enquanto, eu espero que você tenha gostado da aula de hoje. Gostaria que você praticasse isso na sua casa aí, com a tinta guache mesmo, e que você fosse criando outras cores, porque também existem as cores quaternárias, que são partidas, criadas pela junção das cores terciárias com as secundárias, e aí você vai encontrar algumas cores que são tons muito fechados, mais pastéis, e você não vai encontrar com tanta facilidade em colorimetria. Você, na colorimetria capilar, numa cartela de coloração, você não vai encontrar essas cores quaternárias ali prontas. Mas é importante você ter conhecimento que elas também existem, que são mais ou menos os tons de ardósia e assim por diante, tá? Essas cores você pode criar através dessas cores primárias, das secundárias, das terciárias, e você também pode utilizar do recurso dos mix para colocar ali dentro da sua composição, da sua formulação da cor que você estaria aí criando para a sua cliente. Se você gostou dessa aula de hoje, deixa seu like, segue aí Beleza na Íntegra nos canais do YouTube, da minha página da Beleza na Íntegra, no Instagram, e fique antenado porque eu estarei mostrando muitas coisas pertinentes à colorimetria capilar. Muito obrigada e até mais!